Vamos para mais uma aula de elipse escada e na aula de hoje nós vamos conhecer as telas de splash, ou tela de inicialização. Uma tela de splash, como está aqui no material postado recentemente, é uma tela que normalmente aparece ao abrir uma aplicação que tenha um tempo de carregamento, ou seja, quando a aplicação sabe-se que vai demorar um pouco para abrir, é comum que tenha uma tela que aparece antes de a aplicação efetivamente abrir. Quando a gente pega, por exemplo, um bloco de notas, ela é uma aplicação que abre praticamente instantâneo, então ele não precisa de uma tela de splash, ele abre direto. Só que tem aplicações onde tem um tempo, que é o que acontece no próprio elipse escada, por exemplo. Então, vamos pegar esse projeto aqui que a gente estava fazendo na semana anterior, abrir ele para edição, perceba que aparece uma tela de carregamento do elipse escada por alguns segundos, para depois abrir o elipse escada propriamente dito para você alterar o seu programa, ou executar caso você escolha abrir para execução em vez de abrir para edição. Então, da mesma forma, nós podemos construir dentro da nossa aplicação do elipse escada uma tela de splash, uma tela que vai aparecer enquanto a nossa aplicação está carregando. Como aqui nós estamos fazendo só uma simulação, a gente sabe que a aplicação abre instantaneamente. Só que no mundo real pode ser que antes de essa simulação de envazamento, antes desse envazamento iniciar, precisa se acontecer alguma outra coisa externa à aplicação que demora um pouco para ficar pronto. Então a aplicação vai ficar travada numa tela de status informando que ela está carregando até chegar a situação em que ela está pronta para uso. No nosso caso, como é uma simulação, eu vou mostrar duas formas de fazer essa tela de splash. A primeira vai ser criando um timer onde nossa tela vai ficar por um número definido de segundos aparecendo e depois o programa começa a ser executado normalmente. E a segunda forma vai ser utilizando uma tag demo que controla a exibição da tela de splash. Vamos começar então a construir essa nossa tela. Para isso, a gente vai ter que primeiro criar uma tela. Aqui eu já tenho ela criada, mas é basicamente uma tela comum como qualquer outra, onde eu vou ter nome Splash, título eu vou colocar Splash também, para ficar mais fácil de encontrar ela aqui na lista do elipse escada. Estilo a gente vai ter que definir. Normalmente as telas de Splash são janelinhas que ficam no meio da tela, de dimensões relativamente pequenas. Então aqui nós vamos fazer isso, vamos criar uma janela e eu vou escolher o tamanho dela de 320 por 200 pixels e a posição é irrelevante porque a gente vai fazer um script para centralizar ela, que é o mesmo que a gente faz para centralizar qualquer outra tela como a gente viu antes já. Então, essa tela vai ter borda. Uma tela de splash não pode ser redimensionável, porque não faz muito sentido. Ela é só uma telinha mostrando que a página está iniciando. Ela não pode ser móvel, também não faz sentido você ter possibilidade de tirá-la do lugar. Não tem barra de título, é só uma tela vazia com o seu conteúdo dentro, ela não tem botão de fechar, não tem botão de minimizar, nada. A tela inicial aqui é irrelevante porque a gente vai garantir através do script que ela vai aparecer no início do programa.
ela precisa ser modal. Uma tela modal, relembrando, é uma tela que, enquanto está aparecendo, você é obrigado a responder essa tela de alguma forma, a fazer essa tela sair para conseguir interagir com outras telas do programa. Então, o programa fica travado para que só essa tela possa ser acessada. No nosso caso, essa tela não vai ter botão nenhum, só que depois de um tempo ela some, e aí depois que ela some, o programa passa a funcionar normalmente. Não é um pop-up, e rolagem eu vou configurar como nunca. O resto pode ficar como está no padrão aqui. Então, tá aqui a nossa tela de splash. Vou colocar ela aqui. O conteúdo dela normalmente vai ser um fundo bonitinho, que no nosso caso eu vou simplesmente pegar o bitmap do sobre, mas poderia ser algo novo, específico para a nossa tela de splash, e uma mensagem informando que o programa está iniciando. Então, para isso, vou criar um elemento de texto, e esse elemento de texto, na verdade, é mais fácil eu simplesmente pegar o que eu já tenho pronto, aqui ó, que ele já é transparente, já está tudo prontinho, copiar, colar aqui. Então, cliquei nele, Ctrl C, cliquei aqui, Ctrl V. Agora, vamos trocar o texto para iniciando, aguarde. E o tamanho dela vai ser 318, para ficar encostadinho aqui e na outra ponta, por 170, para ter um pouco de espaço aqui embaixo. Mais para frente a gente vai ver por que eu quero deixar um espaço aqui embaixo. Então tá feita a nossa tela. Se eu rodar o programa agora, não vai acontecer nada de diferente, porque nós não fizemos nada que faça que a tela seja exibida e que o programa fique travado até a tela sair. Então vamos fazer isso agora. O primeiro passo é, se o nosso splash vai ser um tempo fixo, então a gente vai colocar um novo timer. Então vem aqui, criar nova tag, chrono. Eu vou chamar de timer splash. E vou definir como inicie a rodar a aplicação. Isso é importante, já que logo no início da aplicação eu vou começar a contar o tempo para a minha tela de splash sumir. Dure 3 segundos e zere ao ligar o cronômetro. Isso é para garantir que depois que eu fechar e abrir de novo, o meu cronômetro sempre vai começar no zero, para que a tela apareça, conte 3 segundos e suma. Isso sozinho não vai fazer com que a tela apareça e suma, porque quem vai efetivamente fazer com que isso aconteça é o script que a gente vai criar para este timer quando encontrar o tempo pré-definido. Então, scripts, novo, onPreset, aqui, que é quando atingir o valor do preset, e vamos colocar o comando que esconde a tela de splash. A tela se chama splash, então splash, e o comando é hide. Lembrando que, se você não lembra do comando, você pode vir aqui no App Browser, encontrar o elemento que você quer. Então, aplicações, telas, splash, colocar atributos e funções e encontrar a função que você quer. Ó, hide, esconde a tela. Aí clique em copiar no script, ele
preenche para ti, splash.height. Além disso, nós vamos ter que fazer com que a nossa tela apareça no início do programa e também fazer com que a nossa tela, com que o nosso programa, aliás, não inicie enquanto a tela de splash estiver aparecendo. Para isso, nós colocamos aqui tags.movX, que é a tag que faz o movimento, .enable igual a 1, lembrando que isso vai acontecer quando estourar os 3 segundos, esconde o splash e inicia o movimento. Só que lá na aplicação, no script, ao iniciar a rodar, nós já tínhamos colocado movx.enable igual a 1 para começar logo de cara. Isso a gente vai ter que tirar. Então, movx.enable vai virar 0. E, em vez disso, além disso, aliás, nós vamos ter que fazer com que a nossa tela de splash apareça. Para isso, a gente usa o comando splash.show, exibe a tela. Copiar no script. E aí, tá feito. Aí eu posso fechar aqui, botar para executar. E agora, nós temos uma tela de splash que fica no canto até a aplicação contar os 3 segundos e só depois começa. Percebam que o movimento não começa antes da tela de splash sair. Só que ela ainda está aqui no canto. Então, como a gente faz para levar ela para o centro da tela, é o mesmo código que a gente utiliza para qualquer outra tela. Então, a aplicação, ao iniciar a rodar, aí a gente pega o código que faz isso. Lá no meu documento que eu publiquei, tem pronto. Para não ter que digitar tudo isso, eu vou pegar o que está aqui, que é basicamente posição X do splash é máximo de X menos a largura do splash dividido por 2. Posição Y do splash é máximo de Y menos a altura do splash dividido por 2. Isso a gente pode colocar então lá no onStartRunning, logo antes de exibir a tela. Tem que arrumar aqui porque deu alguns probleminhas na hora de copiar lá do PDF. Confere se o script está tudo certo. Não tem erro, então aplica, fecha, bota para rodar, vamos ver como é que fica. Então, perfeito. Aí para sair, a gente pode fechar aqui. Percebam que a nossa tela de splash está aqui no canto, só que isso acontece porque, na verdade, nós definimos dentro do programa, durante a execução, a posição como centralizada. Então, antes de rodar o programa, ele usa o que está na propriedade, que é 0 e 0, só que isso é irrelevante para o funcionamento, então, tanto faz. Se você, por acaso, quiser levar ela para outro lugar, pode mudar aqui, só por conveniência, mas na hora de executar, sempre vai abrir no meio. Podemos também colocar esse texto piscando. Para isso, a gente pode selecionar o pisca aqui, só que perceba que não está disponível. Para ficar disponível, nós precisamos ter mais uma zona. E aí, você define aqui pisca e coloca uma frequência, na verdade um tempo, a cada meio segundo, por exemplo.
Então vai piscar entre iniciando aguarde e em branco a cada meio segundo. Vamos testar. Não funcionou. Então vamos tirar a zona padrão e colocar pisca nesse aqui também. Agora ambos fazem parte de pisca. Tem que colocar transparente aqui. Vamos ver como é que ficou. Ainda não funcionou. Então isso acontece porque temos uma limitação na hora de definir a piscada aqui, que é que necessita de uma tag definida no seu objeto de texto. Qual é a tag? Não é relevante, mas para que funcione o pisca, nós precisamos ter uma tag. Então a gente pode pegar aqui a aplicação, por exemplo, contador, selecionar, e aí volta em zonas, coloca uma zona com o seu texto, define como pisca, coloca uma zona sem o seu texto, define como zona padrão. Os valores aqui não tem tanta relevância e pisca vai ser a frequência. Então salva lá e vamos ver como é que ficou. Agora tá piscando aqui certinho e tá feito o nossa primeira tela de splash. Isso é tudo para essa aula. Na próxima eu vou mostrar uma outra forma de criar a tela de splash. Até a próxima, então.